Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com a Prosa com Bertaglia, trazendo conhecimentos, experiências de vida. E olha o tema que nós vamos trabalhar hoje. Você sabe o que é liderança compassiva? Milhares de livros têm sido escritos abordando diferentes filosofias de liderança, muitos defendendo como os líderes, sejam eles iniciantes ou experientes, podem aproveitar melhor o capital humano para obter lucros e a uma atividade laboral com maior qualidade. Liderança estratégica, liderança servidora, liderança black belt, liderança tribal, liderança centrada em princípios, liderança humanizada, liderança baseada nas fortalezas são alguns dos exemplos. E um dos conceitos que surgiu tem estado em constante debate e é a liderança compassiva. Vamos falar sobre ela? A liderança compassiva emergiu da necessidade de cuidar das pessoas. O fato de que compaixão e liderança raramente estão positivamente conectadas é talvez a razão pela qual está recebendo tanta atenção. E à medida que a concorrência global e a crescente incerteza leva as organizações a terceirizar, achatar e cortar posições, as pessoas têm se tornado cada vez mais sedentas por um sentido mais profundo em seu trabalho e uma conexão mais próxima entre o que fazem e como podem servir a algo maior. Bem, vamos refletir sobre este tema aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a minha amiga Érica Araújo. Olha só que fantástica vai ser essa prosa aqui. Bem-vinda à Prosa com Bertaglia, Érica, uma honra e um orgulho. Oi, Bertaglia, para mim também. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz e honrada de estar aqui, né, nessa prosa, junto com um monte de gente bacana que já passou por aqui. Né? Obrigada. Olha só que bacana, que sensacional, Érica. Érica, antes de nós contextualizarmos o nosso tema aí, nós conversarmos sobre esse aspecto da liderança compassiva, me fala um pouco quem é a Érica Araújo? Bom, eu acho que a melhor forma de me definir é uma mente inquieta. Né? Então, eu acredito muito na diversidade de experiência, de conhecimento, como, né, uma base aí para a vida. E apesar de estar já há 25 anos no mundo corporativo, já passei por áreas de recursos humanos, planejamento estratégico, hoje eu atuo na área de vendas indiretas, canais, vendas internas para a América Latina. Estou sempre me reinventando, estou sempre procurando aprender alguma coisa diferente. Né? E aí, nesses meus caminhos da vida, né, eu acabei, já desde ter uma formação um pouco diferente, né, para o mundo corporativo, sou formada em letras, depois MBA, pós em História da Arte, e acabei me apaixonando pela neurociência. Estou terminando agora uma outra pós nessa área, e desde o começo, né, então, alguns anos em paralelo com o estudo da neurociência, eu comecei a estudar compaixão. E aí eu liguei esses dois temas, né? Então, minha área de pesquisa tem sido a liderança compassiva, porque, de verdade, eu não acredito numa forma de gestão que não considere o ser humano na sua integralidade, na verdade, no poder de ter mentes conectadas aí em prol de um mesmo objetivo, para melhorar a forma que a gente vive a nossa existência. Né? Então, eu acabei me encaminhando para essa área e tenho uma grande paixão por esse tema. Olha só que bacana. E vamos então explorar esse assunto, Érica, porque eu fiquei curioso quando você falou, Paulo, eu gostaria de falar sobre liderança compassiva na Prosa com Bertaglia. E aqui estamos nós, então, e vamos explorar o assunto. Vamos contextualizar o tema, Érica. Vamos em frente. Vamos lá. Acho que a gente precisa desconstruir um pouco alguns conceitos, né? Especialmente compaixão, porque quando a gente fala em compaixão no mundo corporativo, né, é algo que as pessoas acham estranho, né? Ficam um pouco com o pé atrás, né?
Porque a gente tem muito, né, essa definição de compaixão, tá algo muito mais atrelado ao altruísmo, né, a ter pena do outro, né, então alguém que está numa situação ali muito ruim, né, um sofrimento, né, então acho que a gente precisa primeiro, né, desconstruir o que é sofrimento, né, na vida, né, então o sofrimento ele pode ser, poxa, eu fiquei mal porque, poxa, não fui bem numa apresentação, numa reunião, né? Ou porque, sei lá, peguei em trânsito e, puta, cheguei aqui super estressada. Então, assim, são pequenas coisas que podem acontecer com a gente, né? E quando a gente fala, né, hoje, no mundo corporativo, a gente já aceita muito o conceito de empatia, né? Então, falamos de liderança empática, você tem que ter empatia pelo outro, né? O conceito de empatia, ele realmente vem em colocar-se no lugar do outro, né? Só que, se você fica naquele lugar, ele pode ser um lugar perigoso, porque se o outro está realmente em uma situação difícil, como é que eu saio dessa situação? Né? Até mesmo o nosso mecanismo, né, cerebral, né, quando a gente fala desse tipo de empatia, ele também, as áreas do cérebro que são acionadas são as áreas relacionadas à dor, né? Então, porque é um lugar de sofrimento, né? Vamos dizer assim, nesse sentido, depois, o que eu faço agora? Eu estou vendo que o outro está passando por uma situação difícil, de novo, não precisa nem ser uma grande perda, né? Qualquer situação que eu me coloque no lugar do outro. E quando eu falo de compaixão, a compaixão, ela tem dois pontos super importantes que diferenciam aí com a empatia. Um é a intenção e o outro é a ação. Então, eu realmente tenho a intenção em tirar o outro dessa situação, em fazer algo para melhorar a vida do outro. E deixa eu trazer um exemplo aqui que eu gosto de usar entre simpatia, empatia e compaixão. Acho que para ficar mais claro. Bom, supondo que eu tenho um amigo que perdeu um emprego. Então, liga para mim e fala, poxa, puta, estou super triste porque perdi meu emprego. Numa situação simpática, a minha reação seria, puta, que pena, mas, vamos lá, aquele emprego era uma droga, né? Seu chefe era uma mala, então você está bem melhor nessa situação, né? Então, essa é uma situação simpática. Eu estou, na verdade, fazendo um julgamento desde a minha perspectiva com o que está acontecendo com o outro, né? Numa situação empática, né? Quando um amigo, sei lá, me manda um texto falando, olha, perdi meu emprego, eu posso reagir da seguinte forma: poxa, sinto muito. Espero que você fique bem, estou aqui para o que você precisar. Então, estou me empatizando com a situação e estou me fazendo disponível, né? Estou próximo. Numa situação compassiva, eu faria o seguinte, eu chamaria e falaria, putz, sinto muito mesmo, vamos lá, estou indo aí para tua casa, vamos tomar um café para a gente pensar um pouco, como é que eu posso te ajudar, de repente eu posso te ajudar a revisar o teu currículo, te conectar com outras pessoas, vamos bater um papo para eu ver como é que eu te apoio nesse momento. Né? Então, são pequenas situações, a gente não está falando, né, em mudar o mundo aqui, né, mas realmente em ter a intenção de apoiar o outro. E no mundo que a gente vive, né, então acho que a pandemia acabou acelerando muito essa reflexão, né, de, poxa, o que é a minha vida profissional, pessoal, né? Eu sempre falo, a gente tem uma vida, então a gente tem que cuidar dessa vida no seu total. Então, hoje não faz muito sentido para a gente, já não fazia, sabe, a gente ter essa separação, vida pessoal, vida profissional, né? Então, nós somos a mesma pessoa e a gente realmente se dedica um tempo importante, a uma parte importante da nossa vida, à nossa profissão, né? Então, a gente precisa realmente conectar, estar conectado, né? Com os nossos valores, com o que a gente quer ser, né? Em todo aspecto da nossa vida com o nosso trabalho. Quando a gente fala sobre liderança compassiva, a gente está tendo esse olhar. Então, é um líder que tem a intenção é do grupo. Então, a intenção não é a agenda dele. Né? Então, eu tenho uma intenção em levar um grupo a alcançar um objetivo comum, definido comum, né, de forma comum. E, para isso,
eu vou, na verdade, olhar o potencial de cada um, né? Eu vou olhar o que cada um tem de fortaleza para poder alcançar aquele objetivo e ajudar esse grupo a seguir, dar seguimento nesse objetivo juntos. Então, eu estou atento à ação necessária para que isso possa acontecer, e é um modelo de liderança em que o grupo se sobressai. Então, eu tenho um grupo trabalhando de forma colaborativa, eu tenho um líder que é um facilitador desse processo, mas que está atento aí ao exatamente onde estão as áreas de oportunidade de cada um contribuir, né? Em vez de mudar o foco para aquilo que a pessoa não tem, né? Então, é uma outra forma de olhar. Como é que eu junto um grupo de pessoas e cada um tem a sua fortaleza, né? E levo para um objetivo comum. Que bacana, muito legal, Érica. E você está trazendo um conceito aí que, inclusive, no mundo de hoje, existe uma perspectiva bastante positiva e orientada para ela. E dentro do contexto, nós vamos explorar um pouco mais no segundo tempo da prosa, já vou deixar um spoilerzinho aqui para dar uma segurada no pessoal, porque nós vamos falar, inclusive, dessa parte de gestão de pessoas e como é que o líder se comporta dentro desse contexto. E aqui eu queria trazer um outro ponto interessante, dentro da perspectiva que você trouxe na nossa conversa, que é a parte da pessoa, como que ela se conecta, como é que ela é reconhecida, como é que ela se motiva, a parte de propósito, engajamento. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa perspectiva, porque eu acho que essas palavras, elas são resiliência, são palavras riquíssimas dentro desse contexto todo, Érica. Vamos lá? Vamos lá. Então, assim, a gente, claro, como ser humano, né? Então, a gente tem uma primeira premissa: nós somos seres sociais. Então, a gente precisa estar em conexão com o outro, né? Isso, de novo, é parte de como o nosso cérebro funciona, né? De como a gente se conecta com o outro, né? Então, eu comentava também, né? Numa situação de empatia, se você fica naquele lugar, né? Você aciona áreas relacionadas aí a medo, relacionadas aí a punição, né, a dor. No exercício da compaixão, você ativa as áreas relacionadas à recompensa, à felicidade, porque, na verdade, você está fazendo algo para mudar uma situação que também te afeta de alguma forma, né? Então, como seres sociais e como humanos que somos, né, todo o tempo a gente está buscando, né? Aí, o que eu vou ser recompensado, como é que eu vou, né? Se eu estou num ambiente que eu vou ter uma recompensa, que eu vou estar bem, ou se eu vou ter uma punição, se é uma ameaça, se me representa um risco, né? Então, ali o nosso sistema límbico, né, que é muito acionado nessas situações, ele está o tempo inteiro atento. Então, quando a gente fala, né, de novo, em você ter um olhar para a pessoa, também significa o que eu estou fazendo para que essa pessoa ela se sinta, ela tenha um lugar, né? Então, tem um neurocientista que eu gosto muito, chama David Rock, ele explora 5 competências aí sociais, que é muito importante numa função de liderança, a gente está atento, né? Então, é o como eu me sinto, o meu status. Então, todo mundo precisa saber qual que é o meu lugar aqui, sabe? Onde que eu entro? Qual que é o meu papel? Qual que é a minha contribuição aqui, né? A gente também precisa muito de certeza, né? De novo, o tempo inteiro a gente está lendo o ambiente para ver se tem algum risco ou não, né? Então, você está num ambiente onde você entende o que está acontecendo. Então, ter uma comunicação clara, um alinhamento de expectativa é muito importante para as pessoas se sentirem seguras também no seu ambiente, né? E poder aí tomar mais risco, né? E poder trazer ideias e contribuir, né? Um outro elemento muito importante é a autonomia. Então, todo mundo quer estar, né, ou precisa disso, né? Desde criança pequena, né? A gente vê lá, às vezes eles querem, sabe, amarrar seu próprio sapato, fazer suas coisas sozinhos, trocar de roupa, mesmo ainda não podendo. Então, desde muito pequeno, né, ter autonomia é uma forma da gente se sentir empoderado, né? Da gente poder aí saber que a gente tem autossuficiência, né? Um outro elemento importante é o pertencer. Então, ser parte é algo que é muito relevante, né, para a gente como humano e dentro também do ambiente de trabalho.
Então, eu sou aceito, né? Eu tenho aí pessoas que podem me apoiar, com quem eu posso me apoiar, um líder, mas também colegas de trabalho. Então, tá neste ambiente onde eu possa realmente, né, sentir ali que eu tenho um bem-estar, né? Estou à vontade nesse ambiente. E, finalmente, a questão de justiça. Então, eu entender que eu estou sendo tratado de uma forma adequada, de uma forma justa dentro daquele contexto, né? Sabendo o que vai acontecer. Então, todos esses elementos, se o líder está atento a isso, né? Então, resultados disso, com certeza, é um melhor engajamento, uma melhor motivação, as pessoas, elas realmente entendem o que ela está fazendo ali, como é que isso se conecta com os objetivos pessoais dela, com os valores, né, que são tão importantes. Então, tem tudo a ver, Bertaglia. Que bacana, sensacional, Érica. Érica, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou olhando aqui para o cronômetro, o tempo está passando, nós estamos terminando o primeiro bloco da nossa prosa aqui. A dona Corujinha vai trazer uma água, um café para a gente tomar. E eu queria explorar contigo alguns elementos importantíssimos. Você falou um pouco sobre neurociência, eu gostaria que você explorasse um pouco mais o aspecto de neurociência, como é que ela se conecta e ela se encaixa dentro de toda essa perspectiva que nós estamos trazendo, ou melhor, que você está trazendo aqui para a nossa conversa. Pode ser, Erika? Claro, nos vemos. Olha só que prosa fantástica nós temos aqui hoje, falando sobre um assunto extremamente interessante, inclusive tocando na perspectiva da neurociência. E por falar nisso, Érica, gostaria que você seguisse aí no seu tom, navegando aqui na prosa e trazendo algum contexto também relacionado um pouquinho mais com a neurociência. Pode ser? Claro, claro que sim. Bom, a neurociência, na verdade, ela é uma transdisciplina, né? Então, na verdade, é uma ciência nova, tem mais ou menos aí 60 anos, com o avanço da tecnologia que nos permitiu entender e analisar o cérebro por as máquinas de ressonância, né, e outros aparelhos aí, e nos permitiu entender a atividade do cérebro enquanto a gente está vivo, né? Então, anteriormente a isso, só eram possíveis fazer estudos com o cérebro já, né, depois que a pessoa morreu. Então, existia alguma limitação, ou muitas dúvidas, né, de, bom, como é que o nosso cérebro funciona. E aí, a gente pode olhar desde a perspectiva da biologia, da química, da física, né? Então, os nossos neurotransmissores, como é que os nossos neurônios se conversam, né? O que acontece aí quimicamente dentro do nosso corpo? Por que quando a gente está com raiva, né, a nossa cara fica vermelha, né? O que acontece no corpo, o coração dispara, né? Então, tudo isso a gente pode olhar nessa perspectiva. A gente também pode olhar na perspectiva da filosofia e discutir um pouco, poxa, será que o que é consciência, né? Então, será que a gente tem alma, mente, corpo? Como é que essas coisas se falam, se conectam, né? A gente pode olhar no ponto de vista da psicologia, como é que a gente se comporta. Então, tem várias áreas hoje, né? Tem o neuromarketing, né? Que está muito atento aí a toda a forma como a gente reage e para poder, né, posicionar de forma adequada aí, ou produtos, né, de uma forma mais adequada para cada tipo de consumidor, ou também a neuroeconomia, que tem a ver com como a gente toma decisão, né? Então, a gente acha que a gente é muito racional, né? Uma grande maioria da gente acha que a gente toma decisão racional, mas nós somos seres totalmente emocionais. Então, entender quais são esses triggers, né? O que acontece no cérebro? Ele não é só interessante da perspectiva de autoconhecimento, mas ele também agrega muito, né? Quando a gente fala de gestão, e aí pode ser gestão de filho, né? Então ajuda muito a entender como é que eu me conecto, como é que eu educo melhor, né, o meu filho. E também como é que eu sou uma líder melhor, como é que eu me conecto melhor com o grupo, com pessoas, né, entendendo de novo esse nosso mecanismo aí cerebral, né? Então, essa é a contribuição da neurociência e cada vez mais a gente tem visto estudos, né, multidisciplinar, então a gente vê pesquisas feitas com psicólogos, então tem também uma linha muito forte aí com toda a parte de comportamento também, psicólogos, médicos, então olhando aí para a gente
de uma outra forma e tendo descobertas incríveis aí de como que a gente funciona. Que legal, que legal. E aí, Érica, hoje se fala muito em organizações humanizadas, ou seja, pensando muito mais na perspectiva do ser humano, como é que ele se comporta dentro das organizações ou fora delas, e como é que nós lidamos com as pressões. E isso já vem de algum tempo sendo falado, mas agora com o advento aí, com a existência da pandemia, a impressão que se tem é que isso se acentuou ainda mais. Qual que é a conexão entre essa perspectiva que você está trazendo da liderança compassiva com o aspecto da organização mais humanizada? Pelo próprio nome, a gente já percebe que existe um caminhar paralelo aí, conjunto de braços dados, mas eu gostaria de ouvir você dentro desse contexto. Então, sim, tem já um grupo de líderes, né, mundiais aí influenciando muito para uma visão, né, de um capitalismo de stakeholders, né, ou seja, a gente de verdade não olhar uma empresa somente com o seu principal propósito e propósito final, a lucratividade e o acionista, mas a gente olhar toda a cadeia, né? Então, cada vez mais a gente tem, né, o Larry Fink, que é um grande nome aí, né, da BlackRock, empresa de investimento que tem né, que faz uma gestão imensa aí de patrimônio, e é muito vocal, ele já vem sendo muito vocal, né, nas suas cartas aí anuais, para esse olhar. Então, a gente tem que estar atento à nossa comunidade, aos nossos clientes, aos nossos funcionários, principalmente. Né? Então, hoje tem muito essa discussão de ESG, então, em alguns lugares é tipo uma evolução aí do que a gente antigamente chamava de responsabilidade social, né? Muitas vezes, né? Então, muito mais estruturada, né? No ambiente corporativo. A gente, como consumidor, também, né? Acaba influenciando muito, porque a gente também está atento a isso e muitas vezes não dispostos a comprar, né? De algumas marcas que a gente entende que não estão alinhadas com a nossa visão de mundo, com os nossos valores. Então, a gente precisa ter um olhar muito mais atento. E quando a gente fala, né, num ambiente corporativo, de novo, que muitas vezes parece, né, que a gente só está, a gente precisa, de qualquer forma, gerar resultado. Claro que o resultado financeiro é importante. Não estamos tirando esse ponto da equação. A gente está discutindo o como a gente vai chegar nesse resultado. Né? Então, tem várias formas. E hoje, né, como você colocou, a pandemia acelerou muito esse olhar. Né? A gente teve aí, né, as grandes demissões, né, começando nos Estados Unidos, mas a gente já tem visto isso movimentando em vários países aqui na América Latina, né, ou mesmo no Brasil. As pessoas já não estão mais sujeitas a qualquer coisa. Né? Então, não se sujeitam a qualquer trabalho, a qualquer ambiente de trabalho. Né? As novas gerações, elas também já estão focadas em qual é o propósito da própria empresa, né? Como é que a empresa se posiciona com relação ao meio ambiente, com relação à sustentabilidade, toda a sua cadeia. Então, a gente tem que entender que nós somos pessoas e a gente tem necessidades, somos um ser integral, então não dá para você dividir ali, né? Então, eu venho, coloco uma roupinha e venho para o meu trabalho e aqui eu sou uma pessoa totalmente diferente. Então, hoje a gente já tem amigos que vêm do trabalho, né? A gente leva muitas vezes, né, do trabalho para a família, né? Então, eu conheci meu marido no trabalho, então, sabe, é uma outra dinâmica, uma outra visão de mundo, né? Então, tem muita gente boa e séria discutindo isso. Posso citar um último exemplo aqui, o Hubert Joly, ele foi CEO da Best Buy, responsável por fazer um grande turnaround aí da Best Buy. Hoje ele é professor lá na Harvard. Escreveu um livro chamado The Heart of the Business. E é um encanto para quem quiser se aprofundar um pouco no tema, tem muito a ver com essa discussão. E ele fala qual foi a estratégia que ele usou, né, para fazer esse turnaround. Primariamente, era, em primeiro lugar, os funcionários. Então, como é que através dos funcionários, né, eu faço o turnaround da empresa? Então, eu preciso estar atento às pessoas, né? E, de novo, o resultado financeiro vai vir, porque os resultados desse modelo de gestão, eles são muito robustos. Então, você tem resultados concretos, financeiros, né, de alta performance, e eu tenho exemplos claros de ter construído
times dentro dessa perspectiva, com resultados com alto rendimento, alta performance, mas com pessoas também engajadas, com pessoas com uma forma de trabalho colaborativa, né? Então, sim, tem maneiras de fazer, tem forma de ser diferente, isso é muito necessário no mundo que a gente vive. Olha só que fantástico. Você trouxe um tema aí que é um tema recorrente e eu tenho tratado aqui na prosa com Bertaglia, já tivemos algumas prosas, principalmente falando de capitalismo consciente, ou seja, porque é uma visão, né, Érica, voltada para um mundo um pouco diferente, ou seja, você não privilegia tanto o investidor, logicamente que privilegiamos, até porque é uma questão do capitalismo em si, mas a palavrinha consciente, ela tem que fazer parte do jogo. E por que ela tem que fazer parte do jogo? Porque nós precisamos olhar os funcionários, os outros stakeholders, né? Ou seja, os colaboradores, os clientes, as comunidades, tudo aquilo que está em volta. E essa condição é uma condição, inclusive, quando nós falamos muito de ESG, de sustentabilidade, de governança, isso vem à tona. Então, esse é um contexto que não dá para a gente pensar naquele capitalismo do ganha-pede ou do pede-ganha, e sim do ganha-ganha e principalmente trazendo o lado da qualidade de vida. Estou correto nessa leitura, Érica? Está alinhado com o que você está falando? Totalmente, está bastante alinhado, né? E a gente não pode mais ver as pessoas como recurso, né? Não são recursos, certo? Então, acho que é um outro olhar mesmo. Que São bacana. pessoas. Que bacana. E aí, Érica, nós estamos finalizando aqui, estamos chegando quase ao final da nossa prosa, uma prosa fantástica. Você trouxe um tema que é um tema fundamental. Nós falamos muito hoje em dia em soft skill, em hard skill, logicamente as partes de habilidades, competências, algo que você precisa ter exatamente para conseguir um emprego, mas você precisa ser rodeado de outras habilidades, buscar outras competências que fazem sentido, que é exatamente a parte de soft skills, o contexto da atitude, da empatia, que você, de certa forma, mencionou durante a nossa prosa aí. Mas você que dicas deixaria, Érica, para as pessoas que pretendem mergulhar aí nessa seara desse mundo da liderança compassiva? Eu acho que o primeiro elemento é o autoconhecimento, né? Então, assim, saber que é um processo, né? Eu decidi olhar para a vida com essa perspectiva, né? Então, olhar para as pessoas com esse olhar da compaixão. Entender, então, qual que é o meu papel, né? Na interação com o outro, entender o outro, e acho que é uma escolha, né? Então, esse é o primeiro ponto. Para isso, você precisa se conhecer. Então, o autoconhecimento é fundamental para você entender, né, o teu ponto de partida. E aí, o segundo passo é isso, é ter uma ação consciente. E saber que é um processo. Eu continuo em desenvolvimento, eu continuo a cada dia, né, treinando, né, todo dia um exercício, né, todo dia um olhar. E, claro, tem outras ferramentas. Eu encontrei na neurociência uma ferramenta muito poderosa para me ajudar, né, a entender muito, de novo, como que a gente funciona como ser humano, né? Então, isso, sim, tem sido, para mim, um habilitador, né, de todo esse processo, porque eu consigo ler e entender as pessoas sobre uma outra perspectiva, né, com menos julgamento. Então, lembrando que a gente também é fruto da nossa genética, do ambiente que a gente vive, né, então, incluindo cultura, família, e das experiências que a gente teve, né? Então, cada vez que a gente aprende uma coisa nova, interage com alguém diferente, tem uma diversidade, né, aí um repertório mais rico, né? Isso também ajuda, claro, a gente ter um melhor posicionamento com o outro, né? A escuta é muito importante, então a gente fala muito, né, no outro, em entender o outro, mas a gente realmente precisa escutar, ter uma escuta atenta, né, sem julgamento, de novo, sem olhar o outro dentro da nossa perspectiva. Aí volta um pouquinho o que eu falei, né, na simpatia. Então, muitas vezes o que a gente faz, né, alguém está com uma situação, a gente já vai logo falando o que a pessoa deveria fazer. Só que a gente está fazendo isso
né, dentro da nossa realidade. Então, realmente, a gente tem que estar atento se é o melhor caminho, né, qual que é a melhor forma da gente ajudar o outro. Então, acho que é isso, Bertaglia. Então, sabe, estar atento ao outro, para ouvir, né, realmente, busca alguma ferramenta aí, né, desde qualquer uma que seja que faça sentido, né, para ajudar a ter esses outros elementos na conversa, a comunicação não violenta, né, a escuta ativa. Então, tem várias ferramentas que podem ajudar dentro desse processo. Maravilha, fantástico, muito bacana, Érica. Nós estamos terminando aqui. Um abraço virtual para você, Érica. Tudo de bom. Obrigada, viu? Muito feliz aí de ter essa conversa, muito agradecida. E, bom, espero que rendam frutos aí para todos nós. Já rendeu com certeza, Érica. Ao infinito e além o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um É isso abração. aí. Obrigada. Outro para você. Tchau. Ao infinito e... Amém!